Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Todas as noites, como você já sabe, recebemos um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Como eu já dei a dica, hoje nós temos uma convidada, que é a professora Priscila Bonini, ela que ocupa atualmente a titularidade da Secretaria Municipal de Educação de Guarujá. Aqui eu dou boa noite e agradeço pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, né, e debater um tema tão desafiador e tão importante como a educação brasileira. Né? Correto. E nos dias de hoje, né? Onde a mocidade parece que... Perdeu os limites. Perdeu os limites, também com novos ventos aí, fazendo a estudantada ir para a rua novamente. Como é que a senhora, professora Priscila Bonini, tem visto esses movimentos? Na verdade, uma vez eu escrevi um artigo que eu falei que o pessoal dizia que o jovem estava calado. Falei, não, ele não está calado, ele está silente, né? Mas ele estava observando tudo e borbulhando por dentro, né? Eu acho que é importante, sim, as movimentações, mas desde que com muita cautela e com conhecimento de causa, né? Claro. Nós estamos num limite na sociedade brasileira em que a palavra limite parece que está desaparecendo, tanto do jovem como até de crianças que são mais novas, né? É importante a gente ter um limite dentro de casa, é importante ter um limite na sociedade. Participar ativamente não pressupõe perda de limite, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Pelo que nós vimos aí em São Paulo, né? A situação foi um pouco, ultrapassou toda a possibilidade de diálogo, né? E partiu para um vandalismo, né? Exato. Desnecessário, porque o bem público é um bem nosso. Né? A impressão que dá é que ninguém estava preparado para isso, né? Assim como o jovem estava silente, com a palavra que a senhora usou, quieto, né, no canto, parece que os demais atores não estavam nem preparados para essas movimentações. Né? Acho que a polícia não estava preparada para essa agitação urbana. Parece que nem a imprensa, porque nem os repórteres fotográficos usavam coletes, por exemplo, que seria uma coisa básica, né, uma identificação, né? Acho que houve situações de todos os lados, mas o interessante naquela história toda é que, se você observar, quando a gente fala de jovem, né, a gente pega o jovem que está na parte do ensino médio, né, que não é hoje a criança que nós trabalhamos na educação básica. Mas se você observar ali, fica muito nítido pelas cenas que foram passadas pela TV que havia movimentações políticas no meio, né? Tem, né? Então, inflamando uma situação que no final eles perderam o controle. Porque houve sim um diálogo entre a polícia e as pessoas que iam fazer a passeata. Não houve um respeito das pessoas que combinaram um determinado trajeto. Eles mudaram o trajeto, e você mudar um trajeto com 1.000 pessoas, com 1.500, com mais que isso é bem complicado. Então, quando junta aquela turma, vamos quebrar, aí exatamente. Não dá mais certo. E ali fica muito nítido quando o policial coloca, né? Nós combinamos, fizemos um trato e ele foi descumprido, então nós tivemos que agir, nós tivemos que reagir para manter a ordem, né? Aí depois desse momento, aí sim se perde controle de todos os lados. Você observou bem, até os próprios repórteres não estavam prevenidos, não estavam porque era uma manifestação passiva e por um descumprimento, não sei se foi dos líderes da manifestação ou de alguma indução, né, de conotação política, por um descumprimento, né, perdeu-se o limite de todas as partes, né? Mas houve sim um diálogo, né? Isso ficou muito nítido. Não sei se você chegou a ver, né? O policial dizendo, nós combinamos e eles descumpriram, né? Mas o importante é isso, ver que a moçada tá acordando, né? Pelo menos para fazer um país melhor. Mas o importante é acordar com coerência, né? Não adianta ir para a rua, né? Quebrar banco, quebrar... Não adianta ir para a rua fazer o que? Pichar, né? Então, se nós já temos tantos problemas sociais, se é tão difícil você colocar um bem público a serviço da população, em 10 minutos você destrói ele. Se eu pegar aqueles bancos de ônibus ali que eles quebraram todos, né? Quanto tempo vai ser, vão levar para poder realmente voltar para aquele banco de ônibus, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bastante coerência. E eu ouvi bastante a Band, né? A rádio, quando eu vou passar nas unidades, eu ligo o rádio e o repórter perguntou
para um dos manifestantes, ou um dos organizadores. Mas espera aí, vocês tentaram conversar com o prefeito? Não, mas nós tentamos, deixamos uma carta, mas ele não estava viajando? Estava viajando. Estava em Paris. Estava em Paris. Então, aguarde. Não, mas podia outra pessoa, não. Uma situação dessa, onde estava tudo definido, era realmente o líder da cidade. E não foi porque ele não quis atender. Então, atrás das frases, você observa o que realmente ocorreu, né? Tá, bom. Voltando então ao Guarujá, onde é a cidade que já temos aqui os nossos problemas, né, e os nossos dramas a resolver, né? E entrando especificamente na área da educação, a senhora pode traçar um panorama após esses, vamos dizer, 6 meses aí de novo governo, nova administração? Continuidade, né? Continuidade de governo, né? Continuamos com os vários grandes desafios, né? Eu acho que um dos maiores desafios em relação à educação é relacionado às creches, relacionado à vaga de creche, que não é uma peculiaridade do município do Guarujá, isso é um problema do Brasil, né? Faltam vagas em creches. O que nós fizemos aqui foi todo um trabalho de reestruturação física das unidades, né? E, na verdade, entregamos unidades novas, nós entregamos no Jardim Progresso, vamos entregar agora, a semana que vem, no Morrinhos, né? Então, a gente tem feito o nosso papel como gestor público, mas por mais que a gente faça, existem limites aí, né? Um dos grandes problemas que todos os municípios estão passando, e o Guarujá não é diferente em relação à vaga de creche, nós estamos construindo novas unidades, nós temos que contratar profissionais para estarem dentro dessas novas unidades. E existe a lei de responsabilidade fiscal. Claro. Então, assim, não é uma coisa simples. Se fosse tão simples, eu acho que qualquer gestor, qualquer prefeito, qualquer secretário de educação que está na frente ou da prefeitura, ele quer atender a sua comunidade. Então, quando não há o atendimento, é porque algum problema existe. Geralmente, esse problema ou ele é orçamentário ou ele é jurídico, né? Então, o que nós fizemos aqui no município do Guarujá? Nós triplicamos o número de vagas em creches municipais, aumentamos o número de subvenções e aumentamos o número de convênios. Então, nas 3 modalidades que nós temos vaga de creche, que é a conveniada, a subvencionada e a municipal, nós tivemos um aumento significativo, o que não resolveu o problema do município do Guarujá. Então, hoje nós abrimos no Jardim Progresso uma unidade que foi uma parceria com o governo federal. Vamos abrir outra agora, que essa sim é só o município que está realizando. E vamos aí, né, ter problemas ainda. Por quê? Porque eu não posso contratar mais do que é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Mesmo triplicando a capacidade de atendimento, ainda temos um déficit. Mesmo triplicamos. O gozado é que parece assim, que não ocorreu. Nós triplicamos e esse dado é muito fácil de ser observado, porque nós temos um sistema que é o sistema Prodesp, onde você matricula o aluno, né? E ali tem o número de alunos que você tem num ano, no outro. Então, os dados que eu estou colocando podem ser auditados, podem ter checado por qualquer pessoa. Então, na municipal nós triplicamos, na subvencionada nós aumentamos, na conveniada nós aumentamos e não resolvemos o problema. Ainda temos a caminhar bastante. Foi isso que me motivou a estar na estadual, né? Concorrendo à presidência do secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? Nós tivemos em Atibaia uma votação, onde existiam 2 candidatas e era importante o Guarujá assumir essa presidência para que a gente pudesse levar esse discurso para o Estado, levar esse discurso para o governo federal, né? Em Atibaia eu fui eleita presidente dos secretários de Educação do Estado de São Paulo. Que é a Undime. É a Undime, E depois na Bahia eu acabei sendo eleita no Sudeste também, né? Por quê? Porque nós temos grandes desafios, né? Nós temos o problema do IDEB, como melhorar a qualidade de ensino na situação em que as redes municipais se encontram. No caso do Guarujá, isso é muito mais complicado, e aí a gente ouve crítica, né, de diversos lugares, e talvez sem conhecimento de causa, né, quando fala o município do Guarujá é o pior em relação à avaliação. Nós assumimos ele era o pior em relação à avaliação. No Fundamental 2 nós melhoramos, mas não da forma que nós queremos, que nós assumimos, depois de 6 meses teve a prova. Agora, o IDEB só se resolve se você resolve os grandes entraves da educação brasileira. Então, assim, você não melhora a qualidade de ensino de um município de uma hora para outra. A tendência é que a gente vá buscando soluções para os problemas educacionais.
né? Então, assim, este é um desafio muito grande, né? Nós mudamos muito, mas nós temos muito ainda a caminhar. Eu vou citar aqui bem rápido algumas mudanças, né? Em 2009, nós tínhamos professores trabalhando sem licença em gozo, sem licença em pecúnio, que é o professor tinha o direito garantido da licença e não podia se licenciar. Só era liberado licença quando ele estava com câncer, quando ele tinha algum problema sério de saúde. Caso contrário, esse direito era tolhido do professor. Então, como valorizar, como deixar satisfeito um professor dentro da sala se você não respeita os direitos? Quer dizer, no primeiro ano nós pagamos todas as licenças atrasadas, né? E nós tínhamos licença de 15 anos, 20 anos. Nossa. Isso que eu estou falando são dados que é só para ir pegar lá na secretaria. Isso já era um estresse, já era um estresse profissional. Viu? Só que o estresse você não acaba com ele em 4 anos. Uma doença psicossomática, depois que ela realmente está instalada, você em 4 anos não resolve. Quer dizer, as coisas vão mudando, vão melhorando. Mas a doença psicossomática, depois dela realmente tá num nível complicado, não é em 4 anos de governo que nós vamos resolver uma história da educação, né? Não é em 4 anos, né? Então, a educação é um processo contínuo. Então, eu estava te dizendo, aí nós pagamos todas as licenças atrasadas. Depois nós tínhamos um grande problema. O professor, para tirar a licença a prêmio, ele precisava se afastar da sala, não tinha professor para repor. Nós não tínhamos a figura do temporário na rede municipal. Então, nós fizemos todo um trabalho, foi aprovado o Estatuto do Magistério, o plano de carreira do servidor, e lá tem, num dos artigos, a figura do temporário. Aí sim nós conseguimos fazer um concurso para professores efetivos e professores temporários. Resolvemos o problema totalmente? Não, minimizamos o problema. Por quê? Porque ainda existe aquela falta de professor, porque o professor ficou doente, né? Então ele tem até 15 dias, né? Ele pegou uma dengue. Então, você tem que trabalhar com o quadro da própria escola. Então, existe algumas faltas ainda na rede, mas isso não é por falta de professor no quadro. No 2009, nós tínhamos falta de professor no quadro. Hoje, nós temos faltas pontuais. O professor que ficou doente ou que está com algum problema, né? Isso nós temos que atacar. Cada dia a gente busca, né, propostas para que a gente possa minimizar essas questões. Então, um dos ganhos, eu acho que foi esse, ter o professor temporário, ter o Estatuto do Magistério, o plano de carreira. Mas nós temos que falar em deveres, né, de direitos, e temos que falar em deveres também, né? Então, agora nós temos que trabalhar dos dois lados. Os direitos estão sendo garantidos. Por mais que haja, alguém questionado, o Estatuto não está na sua plenitude, não está, mas ele hoje existe, formalizado, é uma lei, né? Em quantos anos se esperou isso? Estabilizou a questão jurídica, né? E era um desejo Era um desejo de muitos anos. Agora, ele vai se implantando conforme as possibilidades orçamentárias, né? Nós estávamos numa reunião semana passada e começamos a pegar o lerite de alguns assim servidores da educação, o lerite de 2008 e o de hoje. Então, existem ganhos, sim, dos mais diversos. Tá da forma que a gente acha perfeita? Não. Primeiro que a perfeição a gente nunca chega lá. Nós temos que estar sempre um pouquinho abaixo da perfeição para que a gente possa continuar lutando, né? Mantendo desafios. Mantendo o desafio. Então, assim, tem bastante coisa para resolver, mas nós caminhamos muito. Nós aumentamos o número de matrícula em todos os municípios, e aí você fala para mim, quantidade não é qualidade. Então, a qualidade depende agora de um trabalho de união, professor, pais de alunos, comunidade. Que também tem deveres. Né? Porque eu vou te explicar. Por exemplo, né, eu devo estar amanhã conversando com a tribuna, porque nós fizemos todo um projeto quando você falou essa nova geração. Nós temos uma nova geração dentro das unidades escolares e nós mantínhamos um quadro negro com as cadeiras iguais a 30 anos atrás. Né? Como é que você vai atrair uma criança, um menino de 11 anos, 12 anos, a ficar dentro de uma sala de aula, se fora dali ele tem um laptop, ou ele tem um celular, uma lan house, para quem não tem computador em casa, ou uma própria máquina digital que faz tudo. E aí ele entra dentro daquela sala de aula, é o GIS. Então, nós fizemos todo um projeto, você se lembra que era o ProCientec, Programa de Ciências e Tecnologia, e levamos as salas multimídias para dentro das unidades escolares, que são um quadro de 5, 6 metros. E tudo que é novo é muito desafiador e no início a gente precisa acertar algumas situações. Ao começo do ano começou toda aquela crítica, porque elas não funcionam, não tem manutenção.
Eu não posso disparar um processo de manutenção se eu tenho as salas ainda com uma garantia das LOAs. Acabou a garantia, no ano passado nós solicitamos o processo de licitação e agora nós temos aí uma empresa que faz a manutenção de todas. Então, teve um tempo de ajuste de 2, 3 meses, mas a gente só pode fazer algumas coisas no setor público acompanhando a necessidade do Tribunal de Contas, as questões legais que são inerentes ao setor público, que é burocrático, né? O professor já se adaptou a essas novas Sim. Eu acho que o professor, ele teve essa facilidade, essa vontade. O professor, ele tem sede de bons equipamentos, de espaços adequados para que ele possa fazer um processo de ensino-aprendizado. O professor, ele não é acomodado, né? O que ocorreu foi que o professor foi massacrado durante muitos anos. É óbvio que você tem dentro, como tem na área médica, na área de imprensa, em qualquer profissão, você tem os bons e os que não são bons profissionais. O que não pode ocorrer é a gente virar e falar assim, olha, o problema de tudo é o professor. Nós temos uma massa crítica muito forte, os nossos professores são pessoas que têm um conhecimento apurado dos fatos. Né? Ainda bem, né? Só que nós temos também dentro da nossa profissão pessoas que também não querem nada com nada, como qualquer outra profissão. Agora, eles não podem falar mais altos que os bons profissionais. Então, eu não posso criticar. Eu sei aonde nós temos problema. Eu sei, em alguns locais onde você sabe que o professor não está fazendo direito os seus deveres. Mas a maior parte dos nossos professores da rede, que eu tenho orgulho de ser secretária, são excelentes profissionais que foram massacrados durante muito tempo. O que a gente tenta agora é estabilizar. E é muito difícil, porque eu estou sentada aqui com você, mas a gente não está no chão da sala de aula. E é lá que o processo de ensino-aprendizado acontece. Por isso que eu falo que eles são verdadeiros guerreiros. Eu sou professora. Então, eu sei que eles são verdadeiros guerreiros porque eles estão no chão da sala de aula. E quando não chega qualquer equipamento, por exemplo, nós tivemos uma demora no material escolar. São eles que sofrem dentro da sala de aula. Não é mais ninguém, são eles e os pais. Então, eu acho que precisa haver, para melhorar a educação brasileira, nós precisamos de uma união muito grande de família, e a família da forma que for, a configuração que exista. Porque hoje a família não é mais o papai e a mamãe, às vezes é o titio, a titia, o vovô, a vovó, o vizinho. É quem cuida da vida escolar daquela criança. A configuração familiar mudou. E é com essa realidade que nós temos que trabalhar. Então, nós precisamos do apoio também deles, do apoio dos professores, do apoio da comunidade, porque eu coloco um equipamento desse para melhorar a qualidade de ensino, e aí bandido vai lá e rouba equipamento da rede municipal. Já estão roubando igreja, né? Imagina isso. Então, quer dizer, nós estamos aqui proporcionando o que é de melhor. E buscando cada vez melhorar o processo de ensino-aprendizado dentro de sala de aula. Mas a gente precisa ver também a contribuição, né? Eu brinquei e falei que a violência, ela é uma questão também da sociedade. Ela não é só responsabilidade do Estado, do município, do governo federal. Porque a gente passa na rua, tem um mendigo aqui, a gente passa, né, pula, não é capaz de separar e dar um copo d'água, porque a gente tem medo. Porque nós estamos acuados, né, com medo da violência, né? Então, eu acho que cada um tem que assumir o seu papelzinho de responsabilidade. Só para tentar concluir essa questão das creches, a Prefeitura está entregando agora, no final do mês, como parte das comemorações, comemorações pelo aniversário da Emancipação Política de Guarujá, essa creche no Morrinho 2. E há a previsão de serem implantadas mais 2 creches, uma no Perequê, na Vila Lígia, e o projeto Creche Casa. Antes do intervalo, a senhora poderia explicar o que significa esse projeto Creche em Casa e falar alguma coisa dessas 2 novas unidades? O Creche em Casa surgiu depois de um questionamento, né, que nós fizemos com vários educadores. Por que uma criança de 0 a 3 anos e 11 meses precisa estar numa creche? Você saberia me dizer? Para a mãe trabalhar.
não poderia ser só isso, né? Seria o quê? Para a mãe trabalhar e para que a gente possa estimular habilidades que contribuam com o crescimento educacional dela no futuro. Correto. Então, nessa faixa etária de 0 a 3 anos e 11 e meio, nós temos que estimular as crianças em questões cognitivas, em questões lúdicas. Então, você precisa trabalhar o estímulo dessa criança para quando ela entrar na escola, ela tenha mais facilidade no processo de ensino-aprendizado. Pensando nisso, e com o problema que nós temos em vaga, nós buscamos no Brasil uma empresa chamada Pupa, que ela é apoiada pelo BID, né? E essa Pupa estava buscando uma cidade para desenvolver um projeto inovador em relação a essa faixa etária. E propusemos que fosse feito um trabalho com os cuidadores dessas crianças dentro dos próprios bairros. Então, nós fizemos no Santo Antônio, fizemos no Morro da Boa Vista e na Prainha. E lá nós selecionamos um grupo de pessoas que cuidavam de crianças em casa. Que já tinham essa prática. E capacitamos como cuidadores. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos um material, uma caixa de material pedagógico, onde dentro dessa caixa, que é um baú, a gente chama, tem todos os materiais pedagógicos necessários para você trabalhar diariamente com a criança, todos os estímulos, e capacitamos. E foi engraçado, Valdir, porque assim, eu tinha desde a cuidadora de 12 anos de idade até a cuidadora de 80. A de 12 anos é geralmente aquela irmã mais velha que cuida do bebê. Tinha o vizinho, tinha o tio. Não, tinha o vizinho, tinha o tio, tinha de 80, tinha... Claro. Então, nós tínhamos assim, era bem eclético o grupo. Então, o que nós fizemos? Todo esse grupo foi preparado para trabalhar estímulos na criança. Essa é a importância da criança estar na unidade. É importante ela estar lá para a mamãe trabalhar e ela estar deixando no lugar seguro, mas creche não é depósito de criança. Claro. Creche é local de ensino e aprendizagem. E a idade que a criança está pronta para aprender. Que ela está pronta para aprender e que ela está pronta para ser estimulada a aprender, né? Então, nós trabalhamos esses estímulos. Então, depois elas foram certificados, elas e eles, né? Foram certificados, receberam um certificado, que são cuidadores, que passaram por um curso de capacitação que habilita a cuidar de criança nessa faixa etária. E agora há um segundo momento. Aí agora nós estamos acompanhando. Como é que depois que nós saímos e deixamos o material, então nós estamos fazendo um acompanhamento. Esse material está sendo todo coletado, vai virar um estudo científico que nós vamos encaminhar para o BID para que a gente consiga fazer isso virar uma política pública. Então, foi um projeto piloto no município, deu muito certo. É uma alternativa, não para resolver o problema de creche, mas para você minimizar o problema. Né? Por isso que eu te fiz a pergunta, por que a criança precisa estar? Porque a mamãe trabalha e porque ela precisa ser estimulada. Exatamente. Né? E aí a gente atinge essas duas coisas, tendo uma pessoa lá cuidando. E nesse projeto o Guarujá acaba sendo um piloto? A primeira experiência que nós temos no Brasil é essa empresa que é a Pupa, que é Soluções Educacionais, escolheu o município pelos projetos que a gente vinha propondo, né? E agora nós estamos aí na luta para tentar, porque esse projeto ele não tem financiamento. Então nós conseguimos o apoio, queria agradecer muito a Santos Brasil, que comprou o material junto com a Lego Zoom, foram 2 parceiros, que compraram todo esse material para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Correto. E sobre as 2 creches, Perequê e Vila Lídia? Essas 2 creches nós aprovamos no governo federal, ela vem no mesmo modelo que o Pró-Infância do Jardim Progresso. Elas já estão aprovadas e agora a gente vai começar a fazer o processo licitatório para ter o resultado que a gente teve lá no Jardim Progresso. E a outra é do Estado, do governo do Estado. Bom, como eu falei, eu estava precisando do espaço para fazer um pequeno intervalo do programa Assunto Cidade. A professora Priscila Bonin, logicamente, por tanto tempo aí na titularidade da Secretaria, pela empolgação que o tema lhe causa, não deixa nem o intervalo, não deixa nem um espaço para o intervalo, mas conseguimos uma brecha. O programa Assunto Cidade volta rapidinho, fique conosco. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite.
Está construindo ou reformando? Atenção, meu amigo, minha amiga! Do alicerce ao acabamento, o lugar certo para você é Morada do Sol Materiais para Construção. Preços especiais do alicerce ao acabamento, com facilidade no pagamento e ofertas imperdíveis. Confira! Bomba d'água Manco, R$ 152,90. Torneira bica móvel para a cozinha, C53, R$ 41,50. Ducha 220 ou 110, belo banho com braço diversas cores, por R$ 39,00. Ventilador de teto com 3 pás, diversas cores, a partir de R$ 120,00. E lajota 9 por 19 por 19 milheiro, R$ 589,00. E aí, gostou das ofertas? Então venha correndo para Morada do Sol Materiais para Construção. Fácil localização para você. Fica aqui na Via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança, Guarujá. Morada do Sol Materiais para Construção, que tem também entrega rápida para você, sem dor de cabeça. É Morada do Sol Materiais para Construção, o lugar certo do alicerce ao acabamento. Morada do Sol Materiais para Construção. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a professora Priscila Bonini, ela que é titular da Secretaria Municipal de Educação de Guarujá, e no primeiro bloco explicou bastante aqui sobre a questão das creches do município, a questão das creches, que é um problema, usando as palavras da própria professora Priscila Bonini, é um problema não só de Guarujá, de várias cidades brasileiras, onde as pessoas acabam sentindo falta do equipamento público para deixar seus filhos, que também não é um depósito de deixar filho, como a própria professora explicou, é na creche que a criança é estimulada, começa a receber os primeiros estímulos a partir dos 0 anos de idade, logicamente para se preparar para enfrentar as agruras do mundo, assim que ela vai completando 3, 4, 5 anos de idade, né? E para isso o município vem batalhando a construção de novas unidades, e também participando de um projeto piloto, financiado aí com apoio da Santos Brasil, né? Santos Brasil, a Legozum e o BID. E o BID, né? Com um projeto de capacitar cuidadores dentro de casa, aquela irmã mais velha, o tio, o vizinho, e como a própria professora explicou, esse projeto em Guarujá reuniu pessoas de 12 anos de idade a 80 anos, quer dizer, e esse projeto muito interessante pode acabar ajudando a minimizar essa questão das creches. E também sobre a nova creche que será entregue no bairro Morrinho 2, agora no aniversário da cidade, e 2 creches que o município conseguiu para o bairro Perequê e Vila Lígia, que passaram agora por projetos. No primeiro bloco, a senhora falou rapidamente da questão da Undime, para a qual a senhora foi eleita presidente no estado de São Paulo, e também já como uma representante do Sudeste na União Nacional. O que vem a ser a União dos Dirigentes Municipais? Qual é a atuação dela assim, na prática? A Undime justamente busca solucionar os problemas que são enfrentados pelos secretários de educação em cada município. Os problemas que a educação municipal passa, ela tenta fazer articulação com o governo estadual e o governo federal. Não é só troca de ideias. Não é só troca de ideias, não. Nós discutimos os grandes entraves da educação, entraves jurídicos, entraves propriamente dito do dia a dia educacional, e lá, depois de ter feito todo esse trabalho de discussão, nós vamos buscar as soluções, né? Então, em relação à creche, nós já propusemos
ao governo federal em que se retirasse da lei de responsabilidade fiscal o pagamento dos profissionais infantil. Por quê? Nós temos uma história na educação brasileira que era o seguinte: o financiamento, o dinheiro da educação que vem do governo federal era um antigo Fundef. Tá. O Fundef, ele não falava em educação infantil. Depois ele virou Fundeb, que é educação básica. E aí introduziu os primeiros anos, né? Que é a primeira infância, que a gente diz. E essa lei, ela é, na verdade, anterior ao Fundeb. Então, nós mandamos através da própria Undime, a Cleusa, que é presidente também nacional, está encabeçando também essa discussão de que se o governo conseguir alterar a questão de deixar o Fundeb, né, funcionar de outra forma, ou alterar a lei de responsabilidade fiscal, que não é uma tarefa fácil, você sabe disso, Valdir. Aí vai anos e anos, mas nós estamos apontando o problema, porque nós estamos na cidade sendo cobrados por vagas de creche. E não na verdade, não é possível o secretário de Educação nem o prefeito resolver essa questão, se não se resolver o problema de financiamento disso, tá? Então, por isso que a Undime, ela entra para articular, né, o município, o Estado, o governo federal. Então, ela vem trabalhar a articulação do sistema educacional, porque o sistema brasileiro educacional ruiu, né? Ele não funciona da forma que tem que funcionar, ele tem que funcionar articulado. Nós não podemos ficar jogando responsabilidade. Porque o Estado não recebe as crianças especiais, então é a responsabilidade do município. Não é assim. Nós temos que trabalhar em conjunto, temos prerrogativas legais, mas, independente das prerrogativas legais, temos que trabalhar em conjunto para o bem da população da cidade. Claro. Né? Não pode haver essas discussões, porque eu sou de um partido, outro é de outro, então a Undime entra justamente nisso. Ela é um grupo de secretários do Brasil inteiro, todos os secretários fazem. Para concorrer a esse cargo, só pode ser secretário de Educação, para até evitar ter um viés, uma conotação partidária em relação às questões educacionais. Claro, então, foi muito importante, nós conseguimos a presidência do Estado de São Paulo e na Bahia conseguimos a presidência do Sudeste, porque é neste momento que a gente leva a nossa voz para o governo estadual, o governo federal e tenta encontrar realmente soluções que resolvam os problemas da educação municipal. O município de Guarujá tem um gênio da matemática, que é o Edinaldo, da escola na Vila Alice. A escola, ele ganha pelo terceiro ano consecutivo a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, você vê, né, Valdira? A gente estava falando das responsabilidades na qualidade da educação. É muito simples as pessoas chegarem num programa de TV ou no jornal e jogarem a responsabilidade para o secretário, ou para o prefeito, ou para o professor, ou para o diretor. Mas é muito difícil as pessoas assumirem também a sua parcela de responsabilidade. E o aluno é um fator predominante na qualidade de educação. Esse menino é da rede municipal e tem postura de aluno. Então, cabe também aos alunos terem postura de aluno. Buscarem ao máximo aprenderem dentro da unidade. Porque a gente ouve muito falar, porque meu filho não teve aula, o professor não foi. É importante sim o professor. O professor é uma ferramenta de passar o conhecimento, mas também a postura do aluno, que esse menino mostra uma postura brilhante em relação ao ensino. Não sei se você viu recentemente, apareceu uma entrevista do Japão, porque a gente tem o caso da Coreia do Sul, que é exemplo na questão educacional, claro. E o Japão que está dando aí algumas lições, né? E aí o repórter pergunta para ele qual é o segredo de um bom ensino. E ele deixa muito claro, o segredo não é só o professor, não é o governo, o segredo é a forma que você se apresenta para o ensino. Se eu tiver uma postura de ser um bom aluno, de buscar o conhecimento, eu vou ter bons resultados. Esse menino é um exemplo disso. Né? Ele está numa escola municipal, pegou o 2º lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática. Parabéns à família que deve participar muito da vida dele, porque você percebe reflexos nele adequados ao aluno que a gente entende que é o aluno ideal, é aquele aluno que, perante o ensino, entende a necessidade dele para a sua vida, para o seu desenvolvimento. O plano decenal que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, gostou e prometeu adotar como modelo, o que ele tem de diferente dos demais municípios para ser adotado como modelo? Primeiro que eu acho que
quase nenhum município tem um plano. Eu acho que, na verdade, assim, aqui no município do Guarujá nós tínhamos a lei orgânica e existia um artigo na lei orgânica que era necessário ter um plano anual de educação no município. Não existia. Desde quando é a lei orgânica? Você lembra, Wanda? 80, então, 90, por aí. Aí nós assumimos, fizemos o primeiro plano anual em 2009. Em 2010, o segundo plano anual e caminhamos com uma ideia de fazer um decenal. O que quer dizer isso? Hoje eu estou secretária de Educação. Amanhã eu não estou. Certo. E eu vou ficar muito triste de sair dali e ver que tudo se perdeu. Um novo entra e muda tudo. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu assumi e paralisei um dos projetos, que era o projeto Lego, que já existia, por uma situação de que eu entendia que ele não era adequado à nossa necessidade. E nós reformulamos o projeto e fomos premiados com a reformulação. Então, eu paralisei praticamente 5, 6 meses o projeto, por entender, a gente precisa que ele atenda a necessidade do ensino matemático na rede, e ele não estava, tecnicamente, demonstrando essa questão de atendimento. O que nós fizemos? Sentamos com o responsável do projeto, e falamos, precisamos reformular esse projeto para que ele atenda melhor as nossas crianças da rede, né? A gente tem robótica hoje dentro da rede, que é um avanço maravilhoso, né? E aí, naquela época, a gente paralisou o projeto, não terminou o projeto, para reformular, para que ele atenda da melhor forma possível a necessidade do aluno e do professor. E ali existia um problema no momento que ele era aplicado, porque sobrecarregava também a questão do professor em sala de aula, né? Então, nós tínhamos que ajustar as duas coisas. Então, assim, você não pode entrar dentro de uma gestão e cortar o que é bem feito, porque não foi você que fez. Porque educação, primeiro que o projeto não é da Priscila, não é da Antonieta, não é do Guarujá. Exato. O projeto é dos professores da comunidade do Guarujá. Então, qualquer projeto, nós somos remunerados para fazer, e eles não são nossos. Eles estão à disposição da comunidade. Então, o que é inovador na questão do plano anual e agora o plano decenal? Em 2010 foi instituído um fórum pela prefeita Maria Antonieta, onde nós chamamos todos os segmentos que são envolvidos na educação. Pai de aluno, comunidade, escolas públicas, escolas privadas, gestores, educadores. Colocamos todos, montamos um fórum e discutimos durante muito tempo os grandes desafios da educação. E como resolver, porque é simples dizer, isso é culpa de fulano. Eu tenho como resolver? Eu tenho orçamento para isso? Não. Então, não adianta falar que nós vamos resolver. De que forma nós vamos buscar esse orçamento? Então, nós fizemos os desafios, estipulamos ações e metas e mostramos a destinação orçamentária. Eu acho que isso é o grande ganho. Por exemplo, agora nós estamos há 2 anos tramitando o Plano Nacional de Educação no Congresso. 2 anos. A Lei de Diretrizes e Bases, quando ela foi em 96, né? Ela ficou quase 14 anos sendo feita, né? E saiu igual uma coxa de retalho. Nós estamos há 2 anos, falei do Plano Municipal de Educação. Nós estamos há 2 anos com o Nacional para ser votado. Conseguiram recentemente passar pela Comissão Econômica. Mas antes de ir para isso, não tinha destinação. Falavam, olha, eu vou fazer isso, olha, sai lá que até 2016, que é uma meta nossa, até 2016, crianças de 4 e 5 anos têm que estar todas na escola. Ok. E como fazer isso? Tem orçamento? É possível? Tem estrutura física? Tem professor na quantidade adequada para fazer? Não adianta você criar uma meta e não ter como fazer. Esse plano, ele mostra. A meta mostra a ação e de que forma resolver, que é o plano decenal. E agora eles fizeram, né? Eles vincularam no plano de educação, nós entregamos, o ministro falou que é um exemplo a ser seguido mesmo, porque ele está vinculado os recursos e demonstra como tem que ser feito em 10 anos. Então, de repente, amanhã eu morro, ou não tem. Então, mas está no papel, é só seguir. Essas metas. É só seguir a forma de fazer. E principalmente a questão da aplicação dos recursos, que é hoje o grande entrave. Sim, rapidamente, para poder esclarecer até o telespectador, em função até de outras entrevistas que foram concedidas aqui no programa, tendo como tema a educação. A questão do kit escolar e dos uniformes. Então, nós estamos finalizando agora todas as escolas, acho que até amanhã ou quarta. O material já foi entregue, né? Está finalizando, fazendo alguns ajustes nas unidades. O uniforme ainda não. Nós não vamos, nós tivemos da mesma forma que foi o kit, nós tivemos o uniforme. No kit a gente mudou
o kit, a quantidade, até para que tenha um valor adequado e que não sofresse uma nova impugnação. Correto. Porque a impugnação foi colocada, a gente não vai nem questionar por que impugnam as coisas, né? Porque nós vamos entrar numa celeuma aqui bem complicada. Mas acaba atrasando a própria pedagogia. Né? Até para quem está nos assistindo entender, né? Tudo que nós vamos comprar, que tem grande quantidade, nós abrimos um processo que chama licitação. Certo. Nós abrimos isso o ano passado. Acabou o período eleitoral, em janeiro começou o processo licitatório. Em fevereiro, se não me engano, nós sofremos uma impugnação, que quer dizer isso. Uma pessoa, uma empresa entrou contrário à nossa compra. Então não foi vontade da prefeita. Ninguém deixou de fazer. Ninguém deixou de fazer, ninguém deixou de planejar. Nós planejamos, abrimos o processo ano passado, foi tudo feito com muito cuidado, porque nós sabemos da responsabilidade que a gente tem com vocês. Mas, infelizmente, houve um impedimento jurídico de continuidade dessa compra, desse processo licitatório. No caso do material, nós mudamos algumas coisas e conseguimos recuperar esse processo. Então, eu entreguei. No caso do uniforme, não é possível isso, porque nós corremos o risco de ter um material de qualidade pequena, e não adianta nada dar um tênis que o solado vai soltar e que o aluno vai usar 2, 3 dias. Então, o uniforme, nós decidimos abrir um novo processo licitatório, que vai ocorrer durante essa semana. Eu creio que, se tudo der certo, né, nós ainda entregamos no segundo semestre. Estamos discutindo com os diretores, se eu entregar em setembro ou em outubro, o aluno vai usar no final do ano, no começo do ano que vem. Em fevereiro, eu faço reposição para alunos novos e transferidos. Certo. Tá? E aí, março para abril, a gente já solicita o de inverno. Então, a gente consegue regularizar dessa forma. Entendi. Por quê? Não tem cabimento. Se eu vou fazer no final do ano, eu tenho que aproveitar este uniforme para ser utilizado no início do ano até chegar o de inverno do ano que vem. Então, nós estamos fechando esse cronograma, refazendo todo o processo de licitação novamente, tá? Para que a gente consiga ainda nesse segundo semestre. Vamos conseguir? Espero que ninguém mais atrapalhe os nossos planos. Mas isso depende muito, né, da tranquilidade do processo, né? Vontade aí muito, planejamos muito, nós tivemos muito respeito com as nossas crianças. Inclusive, nós mudamos shorts das crianças de quarta série, fizemos o short saia, mudamos o formato. Toda vez que havia uma sugestão, a gente fazia alteração. Então, isso é respeito às nossas crianças. Eu sei muito bem o que um pai e uma mãe passa com 3 filhos em casa, tendo que comprar material e uniforme. Então, material nós conseguimos, graças a Deus, resolver. O uniforme nós estamos tentando, não foi por falta de vontade nem da secretária, nem da prefeita, nem do município. Ocorreu o impedimento jurídico, nós estamos tentando resolver, tá bom? Professora, queria agradecer muito, logicamente, ficou metade dos assuntos aqui para conversarmos numa outra ocasião. Está vendo que você me chama muito pouco? Não. Numa outra ocasião, assim que possível, combinamos com a Meilinho ou com outra pessoa da sua assessoria para que possamos desenvolver os outros temas, mas de antemão lhe agradeço pela presença e deixo espaço para dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu sei que você está morrendo de dor aí, por respeito estar aqui comigo, espero que você melhore. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você realiza na nossa cidade e pela forma decente que você passa a informação para a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado a você pela audiência, voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.